Olá, meus queridos irmãos, a paz do Senhor. Seja bem-vindo a mais uma lição da nossa Escola Bíblica Dominical. Hoje a lição de número 8, edificado sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas. Vamos falar dessa edificação, vamos falar da igreja, vamos falar da pedra angular, tá bom? Papel e caneta na mão, faça anotações, é muito importante. Fique conosco até o final do vídeo, Deus tem uma palavra de poder para a tua vida, tá bom? Vamos lá, todos juntos em nome de Jesus. Muito bem, meu querido irmão. Vamos à lição de número 8. Hoje uma lição muito especial. Nós vamos falar do fundamento dos apóstolos e dos profetas, tá bom? Pegue caneta e papel, faça anotações. É muito importante você fazer as anotações para que você possa compreender a palavra do Senhor. Olha só, o nosso textual está registrado em Efésios capítulo número 2, versículo de número 20, que nos diz assim: edificado sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra da esquina. A nossa verdade prática, ela diz o seguinte: Jesus Cristo é a pedra basilar da igreja, que está edificada por meio dos ensinamentos dos apóstolos e do testemunho dos profetas. Louvado seja o nome de Jesus. A nossa leitura bíblica em classe, para você que está sem a revista aí, anote aí e nos acompanhe. Hoje nós vamos ler Efésios capítulo de número 2, versículo 20 ao 22, e o Evangelho de Mateus capítulo 7, versículo 24 a 27, que vai nos dizer o seguinte. Olha só a importância: edificado sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a pedra, é a principal pedra da esquina, no qual todo edifício bem ajustado cresce para o templo santo no Senhor, no qual também vós juntamente sois edificados para a morada de Deus no Espírito. E isso em Efésios capítulo 2, verso 20 a 22. Agora Mateus capítulo 7, versículo 24 a 27, vai estar registrado da seguinte forma: todo aquele, pois, que escuta essas minhas palavras e as pratica, assemelha-lo-ei ao homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. E desceu a chuva e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. E aquele que ouve essas minhas palavras e as não cumpre, vou compará-lo ao homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia. E desceu a chuva e correram rios, e assopraram ventos e combateram aquela casa, e caiu, e foi grande a sua queda. Bom, já deu para entender do que nós vamos falar aí. Nós vamos falar de edificação, nós vamos falar de construção, nós vamos falar de vidas, de evangelho, tá bom? Essa é a lição do apóstolo Paulo para nós neste domingo, no dia de hoje, tá bom? Edificado sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas. Mas que fundamento é esse? O que é estar edificado sobre o fundamento dos apóstolos? O que é estar edificado sobre o fundamento dos profetas? O que o apóstolo Paulo estava querendo ensinar à igreja de Éfeso? Para que você possa entender essa mensagem, é muito importante que você retorne. Se você ainda não assistiu a lição de número 7, retorne ao vídeo da semana passada e assiste a lição de número 7. E aí nós vamos continuar, porque essa lição é continuidade da de semana passada. Então, se você ainda não assistiu, corre lá, assista, que é muito importante para que você possa entender também esta lição, tá bom? Nós vamos falar da reconciliação de Deus que ele fez através de Jesus. Ele reconciliou judeus e gentios, derrubou toda a parede, nos edificou. E como nós falamos na lição anterior, aquela parede que separava o homem de Deus e os judeus dos gentios, aquela coisa toda, que Jesus derrubou e selou a paz, né? Jesus é a paz no meio dessa edificação. Agora nós na qualidade de igreja, cheio de paz, edificados por Cristo, vamos fazer parte de uma construção, de uma edificação pela qual nós chamamos de igreja. E quem é o fundamento dessa igreja? Quem é o fundamento dessa construção, dessa obra? Nós vamos falar disso também, tá bom? Então, meu querido, mais uma vez reforço aqui: se você não assistiu a lição de número 7, assista antes de assistir essa de número 8, tá bom? Para que você possa entender, a nossa escola bíblica dominical está em sequência, cada assunto é uma sequência do outro, tá bom? Então vamos lá, na nossa introdução de hoje, você vai ver da seguinte forma: por meio da reconciliação efetivada na cruz, Cristo formou a igreja, que nós encerramos esse assunto semana passada, a formação da igreja. Bom, se Jesus formou a igreja, nós vamos entender que a igreja é um grande edifício,
tá bom? E o apóstolo Paulo vai comparar isso. Então, para que você entenda essa metáfora, vamos entender um pouquinho desse negócio de edifício, de construção, pela qual o apóstolo quis nos traduzir aqui, tá bom? Então, para isso é preciso entender como era a construção antiga. Por exemplo, o santuário dos judeus. Como era o santuário dos judeus? O templo em Jerusalém era o símbolo do exclusivismo de Israel como povo de Deus, segundo aí 1 de Reis, né? Conforme 1 de Reis, capítulo 8, verso 16 a 20. Tá? O que acontecia ali? Era proibido o gentio entrar, era proibido os gentios entrarem no templo, como nós falamos na lição passada. Mas a Bíblia diz que Jesus na cruz reconciliou tudo isso. Trouxe paz, selou paz, agora judeu e gentio têm acesso ao templo, têm acesso à casa do Senhor, tá bom? Então é muito importante que você entenda isso. Ao reconciliar ambos os povos, Cristo aboliu as leis cerimoniais, que nós falamos semana passada, desfez a inimizade entre judeu e gentio, tá? E formou uma nova humanidade que nós chamamos de igreja, que é edificada em Jesus, tá bom? Então o santuário judeu já não existe mais. Aquele processo, aquela cerimônia já não existe mais. Tudo agora está edificado em Cristo, tá bom? Bom, se o santuário judeu não existe, o que existe agora? Como a gente trata esse assunto? Nós vamos falar do santuário cristão, tá bom? O santuário cristão. Os que pertencem a Cristo são comparados a um edifício onde Deus habita em espírito. Conforme Efésios capítulo 2, verso 22. Então, se você está em Cristo, meu querido, você faz parte desse edifício. Se você está em Cristo, Deus habita em você. Bom, é claro que Salomão, escrevendo aqui em 1 de Reis, capítulo de número 8, no verso 16 a 20, principalmente verso 16, ele afirma dizendo que Deus não poderia habitar num templo feito por mão de homens, que seria incapaz de Deus habitar dentro desse templo, né, que ele o próprio construiu. Né? Mas o que nós entendemos aqui, que o apóstolo Paulo está nos ensinando, é que Deus habita dentro desse novo templo, que é a igreja, em espírito. Então, como funciona isso? Nós vamos entender, tá bom? Deus está dentro de você através do Espírito dele. Para isso, eu vou te fazer relembrar da lição da revista anterior, tá bom? Do trimestre passado, quando nós falamos da questão do espírito, alma e corpo, que a palavra do Senhor vai até o espírito, que o espírito está junto com a alma, é impossível separar o espírito da alma, né? É impossível separá-los, mas que a palavra do Senhor penetra e faz isso, a palavra do Senhor entra, rasga e faz a transformação no espírito, que o espírito precisa estar num alto nível, um alto padrão moral de santidade para servir a Deus. Lembra que nós falamos na revista passada? Pois bem, aqui está a ênfase desse assunto, quando o apóstolo fala que Deus habita em nós em espírito. Isso ele reafirma a instrução de Estevão, em que o Altíssimo não habita em templos feitos por mãos de homens. É claro, irmãos, que Deus não vai habitar em templos feitos por mãos de homem. Nós sabemos que a nossa sede está em construção, há uma obra gigantesca ali, mas não significa que Deus habita só dentro daquele templo, não. Quando nós falamos que Deus habita nesse templo novo, nessa nova pessoa, nós estamos falando de nós mesmos. Então isso significa que Deus habita dentro de você. Aí você pode me perguntar, mas como Deus vai habitar, sendo tão poderoso, tão grandioso, Ele vai habitar dentro de mim? Através do Espírito Santo, através dos frutos do Espírito. Através do Espírito Santo ele vai habitar dentro de você e você vai ser edificado como igreja, tá bom? É isso que o apóstolo Paulo está querendo dizer. Então, entendido isso, tá? Que nós não temos mais o templo dos judeus, nós não temos as leis cerimoniais, nós agora somos habitação do próprio Deus através do Espírito Santo, que testifica com o nosso espírito, tá bom? Nós vamos então aprender que toda edificação precisa de uma coluna, toda edificação precisa de um alicerce. E o que significa isso? O apóstolo Paulo vai falar que nós somos o templo e que Jesus é a pedra angular. Bom, meu querido, para que você entenda, na arquitetura antiga, a construção de um edifício requeria uma pedra angular, tá? Uma pedra basilar, que era traduzida como a pedra mais importante. Como era isso? Era mais ou menos assim, essa pedra, ela ficava de esquina, uma pedra de esquina, assim, para você entender, ó, tá? Uma pedra de esquina mesmo. E ela era colocada em cima do alicerce, não era uma pedrinha qualquer, uma pedra gigantesca, uma pedra grande. Então ela ficava ali, e em cima dessa pedra ia sendo construído o edifício, tá? Porque essa pedra dava base, sustentação.
as construções antigas não tinham um sistema de coluna e de vigas que nós temos aqui hoje. Então colocava-se a pedra dessa forma e se construía todo o edifício em volta, ou melhor, em cima dessa pedra chamada pedra angular. Ela era colocada embaixo e também depois era colocada em cima, tá? E nós chamamos isso de pedra basilar ou pedra angular, tá? Que é a base, a sustentação de qualquer obra, tá? Para você ter ideia, na antiguidade, quando eles escavaram, né, o suposto local onde estava o templo de Jerusalém, foi achada uma pedra angular ali de 12 metros de comprimento. Ou seja, o templo de Salomão, aquele templo, né, melhor, o templo de Herodes ali, ele teve uma pedra angular de mais ou menos 12 metros de comprimento, para você ver o tamanho, né, imensurável o tamanho que era essa pedra angular. O tamanho e a importância que tinha essa pedra na construção antiga. Isso o apóstolo Paulo está ratificando para nós, que nós só somos edificados, Deus só habita dentro de nós através do seu Espírito, porque nós temos uma pedra angular, porque nós temos um fundamento, nós temos uma sustentação. Então, meu querido, para que você possa dizer que Deus habita dentro de você, você precisa dizer o seguinte: olha, eu tenho Jesus na minha vida, Ele é a base da minha sustentação. E quando você diz dessa forma, você está dizendo que Deus habita dentro de você. Tanto importante que é isso, que o próprio Jesus falou isso no Evangelho de Mateus, no capítulo 7, dizendo que o homem que é edificado nele, aquele que está em Cristo, é comparado ao homem que edificou sua casa na rocha. Veio a tempestade, veio a chuva, veio várias situações que bateu sobre a casa e a casa não caiu. E aquele que não estava edificado sobre a rocha é comparado ao homem insensato que edificou sua casa sobre um monte de areia. Veio a tempestade, veio a chuva e derrubou a sua casa. Ou seja, irmão, você ainda está de pé porque a base de sustentação da tua vida é Jesus. Há quem diga que a base de sustentação é a família. Sim, a família faz parte, mas a principal pedra, né? Claro que nós temos várias bases de sustentação da nossa família, o relacionamento, a família, né? O trabalho, tudo isso é uma base de sustentação. Mas a Bíblia está dizendo que a principal base de sustentação da nossa vida é Jesus. É por isso que o homem que não tem Jesus, ele fica triste. Ele fica abatido, ele fica derrotado, porque ele não tem base, ele não tem sustentação, ele não tem aonde apoiar-se. Mas se você tem Jesus, fica tranquilo, meu querido, não tem tempestade, não tem crise, não tem nada que vá derrubar a sua vida. Muito pelo contrário, você tem uma pedra angular que sustenta toda a tua vida. É isso que o autor está nos dizendo. Cristo é a pedra principal, conforme o Salmo 118, verso 22, que diz que ele tornou-se cabeça de esquina. Foi rejeitado pelos homens, mas se tornou cabeça ou pedra de esquina. Meu querido irmão, nada do que foi feito sem Jesus teria acontecido. Jesus é a base de tudo. Por Ele e para Ele são todas as coisas. Ele é o verbo vivo. A palavra de Deus só está na nossa mão hoje porque a base disso tudo é Jesus. Portanto, a pedra angular deste novo santuário, que somos nós, é o próprio Cristo. No Sermão do Monte aprendemos que o homem prudente edifica sua casa sobre a rocha. Meu querido amado, se você tem a sua vida edificada sobre essa rocha, fique tranquilo, descanse, durma em paz, porque a tua pedra de sustentação é Jesus. Nossa pedra de sustentação não é o governo, nossa confiança não é nos homens, a nossa confiança é na pedra angular que é chamada Jesus. A igreja está de pé, porque a pedra fundamental é Jesus. Ele mesmo falou isso, tá? Tu és Pedro, mas sobre esta pedra, ele apontando para ele, dizendo, esta pedra, né? Essa Petra que sou eu, tá? Edificarei a minha casa. Ele é a rocha inabalável, ele é a nossa fortaleza. O Salmo 46 fala isso. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na hora da angústia, pelo que não temeremos. Então, meu querido, ele é o nosso refúgio. Tenha isso em mente. Tá? Portanto, a pedra angular deste novo santuário é o próprio Cristo. Meu amado, você é um santuário de Deus, você é uma pessoa onde Deus habita, você é a habitação do Deus vivo através do Espírito Santo. E como é que isso pode acontecer? Porque a tua vida está alicerçada em Jesus. Se você tem essa vida alicerçada em Jesus, glorifique, continue fazendo assim, continue buscando a Deus. Agora, se você se sente que não está edificado em Cristo, você tem a oportunidade de reconciliar e de aceitá-lo, tá bom, meu querido? Basta você tomar uma decisão, tá? Esse é o tópico 1, que nós estamos falando aqui do edifício espiritual. Agora no tópico 2, nós vamos falar sobre esse fundamento. Nós sabemos que nós somos edifício.
Nós sabemos que Jesus é a pedra, mas e o fundamento? Sobre o que está? Qual que é o fundamento? Né? Qual que é o alicerce? Tá? É a pedra. Uma construção é várias coisas que englobam uma construção. E agora nós vamos falar desse fundamento. Então acompanhe comigo no tópico 2, tá bom? Fique comigo para assistir o tópico 2 e nós vamos falar desse fundamento, dessa doutrina maravilhosa que é a palavra do Senhor, tá bom? Me acompanhe em nome de Jesus. Bom, meu querido irmão, iniciamos agora o nosso tópico de número 2, cujo tema é o fundamento, apóstolos e profetas. Nós falamos no primeiro tópico sobre Cristo a pedra angular, nós falamos da edificação da igreja, que nós somos a igreja, somos a habitação e templo do Espírito Santo e que Jesus é a nossa pedra angular, a base de sustentação. Mas nós também vamos falar dos fundamentos, tá? Porque se Jesus é a pedra angular, se ele é a pedra de esquina, existe todo um processo ali em seguida de fundamento, né? Então nós vamos falar como é que funciona, como funciona esse fundamento. A primeira coisa que você precisa entender é o conceito de apóstolos. Vamos entender o que é apóstolo, o que é ser um apóstolo, tá? O termo grego dessa palavra é apóstolos, é usado para enviado ou mensageiro. Então ser um apóstolo é ser enviado ou mensageiro. O apostolado é centrado na natureza da missão de Cristo, que foi enviado para ser o Salvador do mundo. Então, o apostolado, ele é dado a uma pessoa para que possa dar sequência à missão de Cristo, tá? Ele é enviado, ele é mensageiro, ok, meu irmão? No Evangelho, você vai encontrar no Evangelho de Mateus, Marcos e Lucas, o termo aparecendo quando se referem aos 12 escolhidos por Jesus. Então, nesses 3 evangelhos, Mateus, Marcos e Lucas, sempre você vai ver falando ali dos discípulos de Jesus sendo chamados de apóstolos, tá? Por que isso? Porque eles foram testemunhas oculares do ministério, né, de Jesus, da morte e ressurreição, tá, de nosso Senhor. Então, por que eles são chamados de apóstolos? Porque eles são testemunhas da morte e ressurreição de Cristo. Aí você pode dizer assim, então quer dizer que para mim ser um apóstolo, ser considerado um apóstolo, é necessário que eu seja testemunha da morte e da ressurreição de Cristo? Sim. Como a gente não estava lá, eu não posso tomar esse título para mim, porque eu não vi a morte. Eu creio na testemunha deles. A palavra testemunha aí é martirion, né, do grego, que significa testemunho. Eu sou testemunha de um testemunho, ou seja, eu conto uma história do que me contaram, tá entendendo, meu querido? Então o apostolado significa isso, ser testemunho ocular, testemunho vivo, né, ou melhor, presencial da morte de Cristo e sua ressurreição. Tá? Assim, Paulo também foi chamado pelo próprio Senhor para ser apóstolo. Os apóstolos, tá, foi confiado o ministério da palavra a eles, com o compromisso de instruírem a igreja. Então, o que foi dado na mão dos apóstolos? A palavra. Deus deu a palavra a eles. Eles são escritores, tá? Eles são escritores da Bíblia, eles são escritores inspirados pelo Espírito Santo, e essa palavra foi confiada a eles, e é essa palavra que é o fundamento. Agora, note o segredo para você entender acerca do apóstolo, tá bom? Nesse aspecto que eu estou dizendo para você, que eles são designados para instruir a igreja, nesse aspecto os apóstolos são aqueles que foram comissionados por Cristo para a igreja primitiva, e a mensagem de Cristo o fundamento. Então o negócio aqui, irmãos, não é o apóstolo, o segredo não é os apóstolos, o segredo é o fundamento, a palavra que foi dada a eles. Mas a Bíblia diz, o apóstolo Paulo, né, Paulo frisando para nós aqui, reafirmando, dizendo que o fundamento é os apóstolos. O que ele está querendo dizer então? Ele está querendo dizer sobre uma doutrina que esses homens pregaram. Nós já falamos aqui, eu acabei de falar para você, que a esses homens, esses apóstolos, esses 12 homens, foi confiado a palavra de Deus para que eles fossem mensageiros para todo mundo, pregar o evangelho a todo mundo. Partiria deles o evangelho para as demais nações. E o que eles vão pregar? Eles vão pregar uma doutrina. Eles vão pregar um dogma, uma doutrina, uma palavra sistemática, uma palavra sistematizada. É isso que eles vão fazer. E como é que funciona isso? Tá? Embora não possamos desassociar o título das pessoas, né, do ofício, tá, das pessoas, o ofício que ocupavam, ou seja, eu não posso tirar o título de Pedro, né, dizer, é o Pedrinho, ou Pedrão, não, é o apóstolo Pedro, eu não tenho como desassociar esse título dele, tá bom? O que constitui o fundamento da igreja não é o apóstolo em si,
mas a doutrina que eles ensinavam, ou seja, as Escrituras. Então o segredo aqui, né, não é o apostolado em si, não é o fato de ser Pedro escolhido para levar a palavra, Paulo escolhido para levar a palavra. Eles não se vangloriavam com isso, mesmo, pelo contrário, eles faziam questão de sempre frisar a palavra. E aí, meu querido, eu trago uma verdade para você sobre essa onda de apostolados que está aí no Brasil, um monte de apóstolos surgindo, né? E aí você vai fazer essa comparação. Esses apóstolos que surgem por aí, esses supostos apóstolos que surgem pelo Brasil afora, são pessoas que atraem atenção para si. Parece que eles são como deuses, né? Parece que eles estão no púlpito das igrejas como deuses. E sendo que o foco não é eles, o foco é a palavra. Apostolado significa mensageiro. Então o segredo não é na pessoa, é na missão que ela tem. Tá? É na missão que ela tem. Então, meu querido, a doutrina, por isso que Paulo diz que nós estamos firmados na doutrina dos apóstolos, porque nós estamos firmados naquilo que eles ensinaram, naquilo que eles pregaram. E o que é que eles ensinaram? O que é que eles pregaram? Eles pregaram sobre a morte e ressurreição de Cristo. Por quê? Porque eles foram testemunhas oculares de Jesus. Eles viram isso acontecer debaixo dos seus olhos. Eles tocaram em Jesus, eles comeram com Jesus, eles andaram com Jesus, eles estavam com Ele, eles presenciaram, eles foram testemunhas oculares e por isso eles carregam esse título sobre eles. Mas o foco não é eles, assim como o foco não é João, Maria, José, Pedro, Manel. Não, o foco aqui é a palavra de Deus. A importância é a palavra de Deus. Eles também são templos e espíritos, também são templos e espíritos do Senhor, assim como eu e você somos templos e espíritos do Senhor, tá bom? Somos templos, tá, e morada do Espírito do Senhor, tá? Corrigindo aqui, nós somos templo e morada do Espírito do Senhor, tá bom, meu querido? Olha só, eles, assim como não podemos mexer na pedra angular, depois de colocado o alicerce, igualmente o fundamento da igreja não pode ser violado. Então, assim como a gente coloca a pedra angular e eu não posso mais tirá-la, porque senão a casa cai, o fundamento também não pode ser violado. Então, o que isso eu quero, o mensageiro, o autor, né, o Douglas Batista está nos ensinando aqui? Meu querido, como o Senhor Jesus designou aqueles 12 apóstolos e deu a eles o fundamento, deu a eles a palavra para que eles esparramassem pelo mundo, essa palavra não pode ser violada. Então, é muito difícil. Será muito difícil Deus olhar para a terra e designar um novo apóstolo aí, sabe por quê? Porque esse fundamento, essa colocação, esse fundamento não pode mais ser alterado. É por isso que alguém pergunta, posso eu acrescentar mais alguma coisa na Bíblia? E aí você vai lá no Apocalipse e vê a profecia que João profetizou sobre isso, que aquele que acrescentar qualquer coisa que será considerado anátema. Tá? Então, se aparecer outra pessoa pregando outro evangelho, dizendo eu sou apóstolo de Jesus, tive uma visão, eu sonhei, vi um anjo e tal, e eu vim trazer uma nova palavra, irmão, corre dessa pessoa, porque a heresia é coisa maligna, não existe isso. A única coisa que existe é a palavra de Deus que foi dada a esses homens, que foi dado à igreja primitiva, e dessa igreja primitiva partiu as demais igrejas, onde nós também fazemos parte, tá bom? Olha o que diz o comentário da Bíblia Pentecostal, de estudo pentecostal, acerca dessa doutrina. Ela reafirma que a revelação dos apóstolos, conforme temos no Novo Testamento, nunca poderá ser substituída ou anulada por revelação, testemunho ou profecia posterior. Ou seja, existe aí várias seitas e heresias que fazem, né, que dizem que sonhou com um anjo e receberam até uma nova visão e escreveram até uma nova Bíblia, tá? É um novo evangelho de Cristo, é isso, é aquilo. Meu querido irmão, não pode violar o fundamento, não se arranca o alicerce, não se arranca a pedra angular e não se viola o fundamento. O fundamento é a doutrina que Deus deu aos apóstolos. Por isso, eu convido a você e digo até mais a você e reafirmo a você nessa manhã, tá bom? Fique firme com a palavra de Deus, leia a palavra, carregue a palavra, estude a palavra, porque ela é o fundamento. Se nós somos o edifício, se Cristo é a pedra angular, então, meu querido irmão, nós entendemos que nós somos uma igreja em construção. Nós somos um edifício em construção. E qual é o fundamento? É a palavra. Então é importante que você tenha todos os dias a palavra do Senhor em mente. É importante que você tenha a prática de ler a palavra do Senhor, tá bom? Além dos apóstolos, o Paulo também reafirma que o fundamento
os profetas. Mas que profetas são esses? Será que são os profetas do Antigo Testamento? Para que você possa entender, vamos voltar um pouquinho aqui. A palavra grega para profetas é profetes, que significa proclamador ou intérprete da revelação divina. A ordem da frase em Efésios 2:20, tá? Apóstolos e profetas, indica tratar-se dos profetas da igreja e não dos profetas do Antigo Testamento. Então Paulo está dizendo assim que nós temos o nosso fundamento nos apóstolos da igreja primitiva, nos 12 apóstolos e nos profetas. Mas quem são esses profetas, meu querido? Quem são eles? Se não são os profetas do Antigo Testamento, que profetas são esses? Eu vou dizer para você, são os pastores da igreja. São aqueles que são designados nos dias de hoje a pregar o evangelho. São as colunas da igreja, vamos dizer assim, para que você possa entender. Assim, os profetas neotestamentários que falaram, inspirados pelo Espírito Santo, conforme 2 de Pedro 1:21, perfazem o alicerce da igreja de Cristo. Ou seja, os apóstolos deram o fundamento, né? Eles foram testemunhas primárias de Jesus. E agora, esses que testemunharam daquilo que esses apóstolos falaram, tá? Eles agora são os profetas também desse fundamento, ou seja, eles são os proclamadores desse testemunho apostólico. Então, meu querido, como é que funciona isso? Pedro testemunhou da morte e ressurreição de Cristo. Aquele que ouviu e proclamou isso, ele se tornou um profeta, né, baseado no Espírito, debaixo da revelação do Espírito Santo, ele se tornou um profeta, ou seja, um proclamador desse testemunho, e ele anunciou a muitas pessoas e assim sucessivamente até chegar hoje em você essa palavra, em mim essa palavra, a qual nós estamos aqui comentando, tá bom? Espero que você esteja entendendo isso, tá bom, meu querido? Que nós temos o fundamento na doutrina que foi pregada pelos apóstolos, e quem são os profetas nos dias de hoje? São os pastores, são aqueles missionários, os pastores, aqueles que cuidam da igreja, no nosso caso, os nossos pastores. Por isso que nós devemos continuar orando por eles, pedindo ao Senhor que os abençoe, tá? Pedindo ao Senhor que aguarde a família de cada um deles, porque eles são proclamadores do evangelho. E se você é pregador, você também é chamado pela Bíblia de profeta, ou seja, de proclamador do evangelho. Não no sentido de profecia, tá? Profecia futura. Não nesse sentido. Você é profeta no sentido da palavra que já está revelada. Revelada, essa palavra já está revelada, tá bom? Não adianta a gente dizer, eu sou profeta, eu prego, eu tenho visões. Não, esse é dom de profecia. O que eu estou dizendo é que você é um proclamador da palavra do Senhor. Se você conhece a Bíblia, você é chamado também aí de proclamador do evangelho, tá bom, meu querido? Você que trabalha na obra, você que trabalha na igreja, então você é um proclamador. Se alegre com isso, porque você está sendo usado por Deus para edificar uma igreja. Nós estudamos aqui que a igreja do Senhor, que é o assunto do nosso tópico 3 agora, nós vamos estudar que a igreja está em construção, a igreja está cada dia mais sendo edificada, mais construída, até que cheguemos numa unidade de fé, tá? Nós vamos falar disso agora, mas que você entenda uma coisa, você faz parte disso, você faz parte desse edifício, você faz parte dessa construção. Volto a reafirmar, se você ainda não se sente fazendo parte disso, se você está sentindo que você está fora desse edifício, corre e reconcilie com Jesus, acerte a tua vida, procure o caminho do Senhor, tá? E eu tenho certeza que você vai ser muito feliz, porque a igreja está em construção e o Senhor Jesus quer que você faça parte deste lindo projeto. Vamos ao tópico 3, em nome de Jesus. Bom, meu amado, querido irmão, chegamos ao nosso tópico de número 3, o último tópico dessa lição maravilhosa, cujo tema é edificados para uma morada de Deus. Lembrando que nós vimos no tópico 1 que Jesus é a pedra angular, que nós somos a igreja, o Senhor, o próprio Deus habita dentro de nós através do seu Espírito Santo, tá? E que no tópico 2 também nós vimos aí o fundamento que é os apóstolos e os profetas. Nós temos o alicerce que é Jesus, a pedra angular que é Jesus, melhor dizendo, a pedra angular que é Jesus, e temos o alicerce que é a doutrina que foi dada aos apóstolos e continua sendo ministrada através dos proclamadores do evangelho, que são os pastores, os pregadores, aqueles que doutrinam a igreja, os defensores da palavra do Senhor. Agora, depois de entendido tudo isso, nós vamos falar sobre a edificação
ou melhor, edificados para uma morada de Deus. É claro, irmãos, que Deus não habita em qualquer templo de mãos, ele não habita em templo feito por mãos, conforme já falava no livro de Atos dos Apóstolos. Mas se Deus então não habita em templos feitos por mão de homens, nós falamos que Deus habita dentro de nós. Mas é claro que Deus não vai habitar num lugar sujo, num lugar corrupto. Deus não vai habitar num lugar que está todo atrapalhado, muito pelo contrário. A casa do Senhor é uma casa ordeira, é uma casa perfeita. Então, pensando nisso, nós vamos falar sobre um edifício bem ajustado. Seria muito difícil dizer que Deus habita dentro de nós se Jesus não tivesse morrido e ressuscitado. Não teríamos condições nenhuma de receber a Deus, porque éramos corruptos. Lembra da lição que nós falamos sobre os gentios sem Deus, a condição dos gentios sem Deus, que era terrível? Lembra dessa lição? Que se você não assistiu, corre lá e assista a lição de número 5 e 6 para você entender esse assunto. Tá? Seria impossível imaginar Deus habitando dentro de nós sem o sacrifício de Jesus. Mas é claro que Jesus se colocou como pedra angular. É claro que Jesus se colocou na cruz do Calvário como o edificador da igreja. Ele é o edificador da igreja. Ele é o edificador desse edifício. É tudo sobre ele. O peso está sobre ele. A sustentação está nele. E o alicerce é a doutrina dada à igreja, aos apóstolos, aos proclamadores do evangelho. Então, entendendo isso, nós vamos saber que o Senhor Deus habita em um edifício bem ajustado. O que isso significa? A expressão todo edifício bem ajustado cresce, que todo edifício bem ajustado cresce, indica um processo contínuo de desenvolvimento do crente. Ou seja, meu querido, dentro de uma doutrina que nós chamamos de soterologia, a doutrina da salvação, nós entendemos ali que existe a fé passiva e a fé ativa. A fé passiva é quando eu aceito a Jesus, eu creio, aceito e me submeto. Tá? Quando uma pessoa vem à igreja e ela levanta a sua mão, dizendo, eu quero ser crente, eu quero fazer parte de vocês, ela está fazendo pelo menos essas três coisas. Uma fé passiva, ela está aceitando, aliás, ela está crendo, ela está aceitando e submetendo a palavra daquele pregador. Mas quando ela se torna um cristão verdadeiro, que o Espírito Santo habita nela, trabalha na vida dela, ela vai colocar essa fé como ativa, ou seja, ela vai desenvolver aquilo que o apóstolo Paulo e Pedro também falou sobre, e Tiago também falou sobre a operosidade da fé. É colocar a prática da fé, é praticar a fé, é colocar em exercício a fé. Tá? Isso é fé ativa. Isso é para crente que vai sendo edificado, que vai crescendo. Então, dessa forma, eu dizendo toda essa questão da soterologia para você, da doutrina da salvação aqui, esse pedacinho da doutrina da salvação, eu estou querendo te ensinar que eu e você estamos em constante desenvolvimento na obra do Senhor. Nós ainda não alcançamos a perfeição. Nós não alcançamos, vamos dizer assim, nem um terço do que precisa ser alcançado. Para isso, lembra daquele corinho que diz sempre melhorando, sempre melhorando, sempre melhorando no Senhor? Tinha um corinho antigo que dizia isso. Meu amado, todos os dias da nossa vida nós estamos buscando melhorar no Senhor. Toda vez que você pecar, peça perdão. Toda vez que você pecar, confesse. Toda vez que você errar, confesse. Toda vez que você imaginar qualquer coisa que não seja da presença do Senhor, corre aos pés do altar e peça perdão, porque você precisa fazer parte desse edifício e esse edifício ainda está em construção. Tá bom? O crescimento da igreja também depende de tudo ser bem ajustado a Cristo. Tá? Se não estivermos ajustados a Cristo, não estivermos bem ajustados a Cristo, a construção não funciona. Imagine você edificando uma casa e aí você coloca uma coluna, ao invés de você colocar 4 barras de ferro nessa coluna, você coloca só 3. Tá? E você deixa ali uma coluna exposta, uma ferragem exposta, ou seja, a construção não está bem ajustada. Lembra? Imagine você ir numa construção de uma casa, às vezes você já morou numa casa assim, ou mora numa casa dessa forma, que a casa inteira foi construída, foi projetada, enfim. E quando foi instalar uma janela, teve que quebrar de novo, porque a janela não serviu, foi mal calculado. É um transtorno tremendo, é uma bagunça tremenda, é um poeirão tremendo. Tá? Ou você tem uma porta aí, que em vez dela ficar retinha, ela ficou torta, e aí vai passar uma geladeira, a parte de baixo passa, a parte de cima não passa, porque a porta está mal ajustada. A igreja do Senhor não é assim. A igreja do Senhor precisa estar bem ajustada. O que é uma igreja bem ajustada? É uma igreja alinhada.
O que é uma igreja alinhada, meu irmão? É uma igreja que pratica Gálatas 5:22, os frutos do Espírito. É uma igreja que tem aquilo que o apóstolo Paulo ensinou aos Coríntios, os dons espirituais. É a igreja que tem o que o apóstolo Paulo ensinou aos Efésios capítulo 6, as armas de defesa da fé. É uma igreja bem ajustada, é uma igreja edificada em Cristo. Ela tem todos os componentes necessários para que possa haver uma boa habitação ali, tá bom? Isso é uma igreja bem ajustada. O desenvolvimento prossegue até alcançar a medida completa em Cristo, Efésios 4:13. Pois todo crente bem ajustado torna-se templo santo do Senhor. Eu vou te chamar a sua atenção para esse templo santo do Senhor, porque o autor está dizendo que se a gente está em Cristo, conforme Efésios 4:13, tá? Se nós estamos em Cristo, nós vamos alcançar uma medida completa. Só alcançaremos uma medida completa, uma medida satisfatória de santidade em Cristo. Ninguém vai ser santo sem Cristo. Eu vou ser santo na minha casa. Eu não dependo da igreja, não dependo de Cristo para ser santo. Ninguém consegue isso, meu querido. Para você alcançar um alto nível, um alto padrão espiritual diante de Deus, que nós falamos algumas lições atrás, você precisa estar embasado em Cristo, na pedra basilar, na pedra angular. Entendido isso, nós vamos falar do templo santo do Senhor. O que é esse templo santo do Senhor? Esse templo, essa palavra templo, aqui no Novo Testamento, ela é a tradução da palavra naon, tá? Do grego naon, que significa recinto interior ou lugar santíssimo. Lá no templo antigo, a palavra naon tinha todo o templo, o tabernáculo, aquela coisa toda, o pátio, todos os utensílios, e lá no fim do templo ou do tabernáculo tinha lá um lugar chamado Santo dos Santos, que era separado por uma cortina. Ali era chamado de naon, no grego naon, que significa santíssimo lugar, ou lugar santíssimo, ou lugar santo, ou recinto interior, tá? Por que eu estou dizendo isso para você? Para que você possa entender, né, como é que funciona esse templo. Nesse recinto interior só entrava o sumo sacerdote, tá? Ali era o lugar do encontro do sumo sacerdote com Deus. Então, quando o sumo sacerdote entrava nesse recinto interior ou no lugar santíssimo, eles tinham um encontro especial com Deus ali. Claro que de uma forma embaçada, com toda a fumaça, que ele tinha que fazer uma fumaça ali para não ver, né, a glória de Deus, porque ele morria, não suportaria, aquela coisa da arca, todo aquele processo, tá, que Paulo fala que era embaçado às nossas vistas, tá, era a forma do sacerdote, do sumo sacerdote encontrar com Deus. Mas agora, nessa nova aliança, a Bíblia diz que tudo foi esclarecido. Tudo foi desembaçado, tudo esclarecido, não há mais fumaça. A glória do Senhor é revelada para nós abertamente através do fundamento da palavra do Senhor. Tá? O que ele está dizendo, querendo dizer sobre isso? Separado do pecado, quem pertence a Cristo passa a viver em santidade. Então, se você é templo do Espírito Santo, se você é um naon do Espírito, se você é um naon, um recinto interior, isso significa que Deus habita dentro de você. E é isso que eu quero chamar a sua atenção agora nessa aula de hoje. Se Deus habita dentro de você, é necessário você ter um encontro com Deus todos os dias. No lugar santíssimo era o lugar que o sumo sacerdote encontrava com Deus e via a presença de Deus. E é necessário, se você disser para mim que você se sente como templo e Espírito do Santo, templo e morada do Espírito Santo do Senhor. Se você disser isso para mim, eu vou dizer para você, então você precisa me dizer. É necessário que você diga sempre que você tem um encontro com Deus, ou melhor, que você teve um encontro com Deus e continua se encontrando com Deus nesse recinto interior. É aí, irmão, dentro de você que Deus fala, é aí dentro de você que Deus age, tá? É aí dentro de você que Deus desenvolve o que nós chamamos de fruto do Espírito, Gálatas 5:22. Ou melhor, como resultado, ao desfrutar da comunhão divina, o crente recebe o livre acesso à presença do Pai, tornando-se assim morada de Deus no Espírito. É através do Espírito Santo que nós temos um encontro livre acesso com o Pai. Isso está registrado lá em Hebreus 4:14-16. Meu amado, nós temos liberdade, nós temos acesso ao Pai, nós temos acesso ao trono de Deus. E isso só é possível porque Deus habita dentro de você através do Espírito Santo. É o Espírito Santo que conduz o teu louvor a Deus. Nós não teríamos condições de apresentar louvor diante de Deus. Nem como chegar, mandar o nosso louvor para lá. Não tem WhatsApp que vai para o céu. Não. Muito pelo contrário, é o Espírito Santo que conduz o nosso louvor, que conduz a nossa adoração. Então adore ao Senhor de todo o teu coração e sinta-se sendo morada do Espírito do Deus Altíssimo, porque Ele habita em você.
Tá? No Antigo Testamento, a expressão morada de Deus fazia alusão ao tabernáculo, ao templo, tá? Israelita. E indica um lugar de habitação permanente de comunhão íntima. Era no templo que eles tinham comunhão íntima. Leia lá em 1 de Reis, no capítulo 8, e o livro de Crônicas também, na inauguração do templo, como é que Salomão orou, você vai ver como é que Deus se apresentava ali. É uma coisa linda, foi um evento extraordinário da forma que Deus se apresentou a eles naquele dia, na inauguração do templo, e também se apresentava dentro do templo quando eles estavam ali para orar. Leia o Salmo 73, vários textos aí que corroboram sobre esse templo. Mas eu quero chamar a sua atenção agora para essa nossa nova condição. Porque agora nós não habitamos, Deus não habita no templo feito por mãos de homem, Ele habita dentro de você, Ele habita dentro de mim. E sabendo disso, meu querido, tá? Isso indica que Deus habita em nós por meio do seu Espírito, e que tal afirmação ratifica o ensino apostólico de que Deus não habita em templo feito por mãos de homens. Ou seja, onde que Deus habita? Dentro de você. Então se alegre, meu querido. Você não é qualquer pessoa, você é uma pessoa onde Deus habita. Deus está dentro de você. Tá? Você, além de ser proclamador do Evangelho, você tem Deus na tua vida, você tem o Espírito Santo dentro de você. E isso é bom, isso é agradável, isso é maravilhoso. Então se alegre, porque Deus está dentro de você. Ele reside individualmente dentro de cada cristão, bem como no corpo inteiro de crentes, é a igreja formada pelos gentios. Meu querido, Deus habita dentro de você, habita dentro de mim, habita dentro de cada irmão da nossa igreja. E juntos formamos a igreja, formamos o edifício que está em construção, está sendo edificado todos os dias, até que alcance a unidade de fé, a condição de varão perfeito. Isso vai acontecer um dia. E quando isso acontecer, nós vamos estar juntos com Cristo na glória. Nós vamos ser arrebatados junto com toda a igreja. Nós iremos ao céu, nós iremos morar com o Senhor eternamente nas habitações celestiais. Então, meu amado, permaneça na palavra. Permaneça tendo Jesus como tua pedra de sustentação. Jesus sustenta a tua casa, sustenta o teu lar agora. Tenha a Bíblia como fundamento da tua casa. O que os apóstolos ensinou está escrito aqui. Tenha os nossos pastores, os nossos pregadores, os nossos pastores, quando eles falarem com você, quando você ouvir uma palavra sendo proferida da boca dos nossos pastores, tenha como fundamento também. Tá? Essa doutrina é maravilhosa. Eles não vão violar, nós como pregadores, nós não vamos violar a palavra de Deus. Muito pelo contrário, nós vamos ratificar aquilo, nós ratificamos aquilo que já está escrito. Ou seja, nós testemunhamos daquilo que ouvimos. E você agora também vai ser testemunho daquilo que você ouviu. Mas o resumo de tudo isso, que eu quero dizer para você nessa manhã, é que você é templo e morada do Espírito do Deus Altíssimo. E por isso, meu amado, você é uma pessoa especial, você é uma pessoa feliz, você é um bem-aventurado. Se você se sente assim, glorifique a Deus, porque você tem Jesus como base, você tem a doutrina da palavra como fundamento e ainda Deus te dará uma morada celestial. Eu quero orar com você nesse momento em nome de Jesus e com a certeza de que Deus está dentro de você, e quando você começar a louvar a Deus aí, nesse domingo, durante todo o dia, louve ao Senhor. Quando você começar a cantar, quando você ler a Bíblia, o Senhor vai se manifestar a você no recinto interior, dentro do lugar santíssimo, está dentro de você, no seu recinto interior, Deus vai se manifestar. Então leia, glorifique, adore, porque Deus, quando você fizer isso, Deus vai se manifestar na sua vida. Curva a sua cabeça e eu oro por você neste momento, em nome de Jesus. Pai, eu glorifico ao Senhor por mais essa lição que nós aprendemos aqui, Senhor. Tu és a pedra angular, através do teu Filho Jesus, que é a pedra de sustentação da nossa vida. Também te louvo, Senhor, pelos fundamentos da palavra que o Senhor nos deu através dos apóstolos. E continua, Senhor, ratificando a nós através dos proclamadores do Evangelho, que são os profetas, os pastores, os pregadores dos dias atuais. Senhor, abençoa a minha vida, abençoa esse irmão que está me ouvindo agora, nesse domingo, que ele tenha um dia abençoado na tua presença, que quando ele abrir o seu lábio para louvar o Senhor, quando ele pegar na palavra e ler a tua palavra, quando ele assistir essa aula, Senhor eterno, ele possa sentir no recinto do seu interior, na sua vida, que ele é templo morada do teu Espírito, e ele possa sentir a tua presença, que a tua presença nesse domingo seja real nas nossas vidas, que a tua presença seja manifestada em nós de todas as formas, ó Pai, possíveis, que o Senhor se pode revelar a nós. Esteja conosco, nos abençoando, abençoe o almoço desse irmão, abençoe o seu dia, e que o Senhor possa continuar sendo, que nós possamos, melhor dizer, que nós possamos continuar sendo
morada e templo do teu Espírito Santo. Fica conosco, esta é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Meu querido, que Deus abençoe. Espero ter explicado bem essa lição para você, tá bom? Se ficar alguma dúvida, você pode nos perguntar através do WhatsApp, tá bom? Você tem o meu telefone, você pode nos procurar. E eu digo para você, assista essa mensagem, divulgue essa mensagem, assista as lições da escola dominical, tá bom? Curta a página da igreja, assista as lives aí, porque Deus vai te dar cada dia mais vitória. Lembre-se que você é templo do Espírito Santo e quando você fizer algo que move o céu, algo relacionado ao fundamento, à palavra de Deus, a presença dele vai se manifestar na tua vida, tá bom? Que Deus em Cristo te abençoe nesse dia, tenha um excelente domingo na presença do Senhor, em nome de Jesus, e até a próxima aula, em nome do Senhor. Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus, e até mais.